Boa tarde, quinto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Que vocês estejam sempre muito bem aí na casa de vocês. Bem-vindos hoje, terça-feira, para a nossa aula de de geografia, né? História a gente teve ontem lá, então, de geografia. Na aula passada de geografia, nós vimos aí as primeiras ideias, né? Do nosso capítulo aí da abertura, de onde eles vieram, né? Então, o povoamento do Brasil, como aconteceu, da onde vieram todos esses imigrantes aí. Então, vocês tinham algumas questões para serem respondidas de acordo com o mapa que estava ali. Então, vamos a elas. Observe o mapa do Brasil e responda. Qual a principal informação apresentada no mapa? Então, a distribuição da população no território nacional por meio da densidade demográfica. Então, o que apresenta aí? A distribuição da população. A letra B. Que recursos foi usado no mapa para diferenciar os dados? Né? As cores identificadas e na legenda também do mapa. Então, as cores e a identificação na legenda, duas coisas. Letra C. O que apresentam as tonalidades mais escuras e as tonalidades mais claras? Então, as mais escuras estão associadas a maior concentração de população. E a mais clara é a menor concentração de pessoas aí. Letra D. Onde a população está concentrada no Brasil? Então, de modo geral, ao longo do litoral. Então, na parte toda litorânea aí. A maior concentração nas capitais dos estados e também nas regiões sudestes. Letra E, onde o país é menos povoado. Então, de modo geral, nas áreas dos mais interiores, né? Sobretudo nas regiões norte e centro-oeste. Então, mais para dentro do nosso mapa, né? Então, aqui é menos povoado e aqui nesse litoral, aqui no centro, até aqui mais ou menos, é mais povoado, tá? E a número 2, como você brevemente explicaria a concentração de pessoas em algumas áreas e pouca presença de outras? Exponha a sua opinião para todo mundo. Então, a número 2 era uma resposta pessoal. Por que será que as pessoas estão concentradas mais no litoral e menos no interior do Brasil aí, tá? E para a aula de hoje, então, nós vamos trabalhar o povoamento, tá? Na página 149, a gente inicia com um texto ali e uma imagem, né, das pessoas chegando aí no Brasil, nos portos, né? Então, representação do desembarque da família real portuguesa na cidade do Rio de Janeiro em 1808. Então, a família real desembarcando, né, no Rio de Janeiro. Toda a cavalaria aí para receber a família real, então, no Brasil, tá? Porque tantas pessoas tiveram coragem de enfrentar muitos dias dentro de um navio para vir ao Brasil? Como você já estudou, antes da chegada dos portugueses, as terras que hoje foram o território brasileiro eram habitadas por diferentes grupos indígenas. Foi após a conquista do Brasil pelos portugueses que o país passou a ser mais intensamente povoado. Ou seja, mais pessoas vieram aqui e se instalaram, ocupando terras e alojamentos alojados, desalojando então povos indígenas. Até 1808, as terras brasileiras eram povoadas por indígenas que aqui viviam, por portugueses que acá vieram por livre escolha e por negros africanos que foram trazidos como escravos. Foi nesse mesmo ano que a família real portuguesa, que ainda governava o Brasil, se instalou nessas terras, mais precisamente no Rio de Janeiro, e autorizou oficialmente as imigrações para o Brasil. Até então, só os portugueses podiam entrar livremente no território brasileiro. Então, era só os portugueses que podiam vir. Em 1808, quando a família real veio para o Brasil, eles autorizaram que outros povos pudessem vir para cá também, tá? Então, eles se instalaram no Rio de Janeiro. Primeiramente, vieram os açorianos, habitantes
de Açores, um conjunto de ilhas administrados pelos portugueses. Então, né, era administrado pelos portugueses e eles foram os primeiros que vieram para cá. Localizado no Oceano Atlântico, no caminho entre Portugal e Brasil. Eles se instalaram, sobretudo, no atual estado do Rio de Janeiro hoje. Ou melhor, no Rio Grande do Sul, os açorianos no Rio Grande do Sul. Os primeiros imigrantes suíços e alemães passaram a chegar apenas em 1818. Os suíços se instalaram nas terras do atual estado do Rio de Janeiro, onde fundaram a cidade de Nova Fraiburgo. Os alemães dirigiram-se ao atual estado do Rio Grande do Sul, onde fundaram a cidade de São Leopoldo. Mais alemães continuaram a vir para o Brasil. Ainda nessa época, e se fixaram nos atuais estados de São Paulo e Santa Catarina. Esse processo intensificou com a abolição do tráfico de escravos. Em 1850, a necessidade de contratar mais mão de obra para trabalhar a plantação e a colheita de café. A produção cafeeira atingiu um grande desenvolvimento, né, e ocasionou, nessa época, o Brasil já era um país independente de Portugal. A independência foi proclamada em 7 de setembro de 1822. A partir de então, teve início um segundo período de imigração para o país. O período de 1850 a 1930 foi que mais teve pessoas migrando para o Brasil. Isso se explica tanto pelas condições internas do país quanto pelas condições externas, ou seja, que estava acontecendo no mundo, especialmente em alguns países. Então, alguns países estavam acontecendo guerras, revoluções, enfim, e no Brasil não. O Brasil só crescia nessa época aí por causa das fazendas de café. Então, o café foi uma grande descoberta aí, né? E o Brasil começou a produzir muito, além do café, a cana-de-açúcar, né? E assim por diante. Então, os imigrantes começaram a vir muito para o Brasil em relação aí. Aí vocês têm uma imagem aí de muitos italianos que migraram para o Brasil para trabalhar nas lavouras de café. Tá na foto uma hospedaria de imigrantes da cidade de São Paulo. Os estrangeiros que aqui chegavam se hospedavam-se nesse local, de onde eram posteriormente transferidos para as fazendas de café no interior do estado paulista. Essa foto foi tirada em 1896 e em 1900 aí mais ou menos, tá? Então olha só, vocês vão observar essa imagem que tem crianças, adultos, né, jovens, idosos, pessoas mais velhas aí, todas nessa hospedaria. Então eles chegavam no Brasil e eles eram acolhidos nessa hospedaria aí. Depois daí eles eram mandados todos para os cafezais aí, para as fazendas de café então, certo? Continuando na página 151, tá? No Brasil, já se sabe que o tráfico de escravos foi proibido e em seguida a própria escravização. Então, era até 1818 aí, se tinha o tráfico de escravos ainda que vinha para o Brasil, porque eles eram trazidos da África para vir trabalhar no Brasil nas fazendas, tá? Depois da abolição, daí começaram a vir mais imigrantes, porque daí precisou de mais mão de obra, né? Porque os negros já não trabalhavam mais de graça, então eles começaram a trazer mais imigrantes, porque daí começou a faltar gente para trabalhar nas fazendas. Então, aí começou a vir os imigrantes aí, tá? Com a plantação de café estava em expansão, era preciso atrair mais trabalhadores. Ou seja, havia emprego por aqui. Ao mesmo tempo, alguns países estavam com dificuldades econômicas e incentivaram a população a buscar melhores condições de vida em outros países. Então, os seus países estavam com a economia muito baixa, não tinha emprego, né, tinha superpopulação e não tinha emprego. Então, eles incentivavam eles a vir para o Brasil ou para outros países aí em busca de novas melhorias. Foi o que aconteceu, por exemplo, com os italianos, tá? Milhares deles vieram para São Paulo trabalhar nas lavouras de café. Por quê? Porque a Itália estava numa guerra, estava com uma economia muito baixa
muito desemprego, muita fome, né? Eles estavam passando por muitas dificuldades aí. Então os imigrantes acabaram vindo para o Brasil em busca dessas melhorias aí, ok? E daí vocês vão ter ali. E por falar nisso, tráfico negreiro e abolição da escravidão, tá? Daí vocês vão ter ali nos séculos aí a produção do açúcar no Nordeste, a plantação de algodão no Maranhão, a mineração de Minas Gerais, as minas, tá? Então vocês vão ter um artigo aí, um trecho falando da migração, ou melhor, do tráfico dos negros para o Brasil e também da migração correspondente ao deslocamento da população. Essas palavras podem ser empregadas para animais e também para os seres humanos. Então essa migração pode ser, ela se dá o nome para as pessoas que migram de um lugar para o outro, mas também para os animais, né? Como as aves, por exemplo, elas migram de um lugar para o outro. Quando é frio no lugar, eles vão procurar um lugar quente e vice-versa, né? Quando lá fica frio, elas voltam para o lugar quente. Então isso é chamado de migração. Também para os seres humanos é a mesma coisa, ok? Então leiam o texto da página 151 também. Como atividade, vocês têm a página 152. Pesquise nos sites em outros povos que também migraram para o Brasil. Anote suas respostas, além dos alemães, além dos portugueses que nós vimos, além dos italianos, que outros povos vieram para o Brasil aí, tá? Então, coloquem ali que outros povos vieram para o Brasil depois. Leia o texto e responda. Alemães, o começo da colonização maciça do Rio Grande do Sul aí. Então, tem um trechinho aí de como eles colonizaram o Rio Grande do Sul, tá? Os alemães. E logo abaixo vocês têm 4 perguntas aí para responder, tá? A partir de 1824, para onde se dirigiram os colonos alemães? A letra B, em que atividades esses imigrantes foram trabalhar? A letra C, que classe de colonos alemães formaram? O número 3, observe a foto ao lado e responda. A imagem retrata um grupo de imigrantes japoneses no lugar onde você vive. Há descendentes desse grupo étnico? Se tem japoneses aqui na nossa região, né? É uma resposta pessoal. Será que tem? Será que não tem? E a letra B, escreva no seu caderno todas as contribuições que você conhece desse grupo étnico para as culturas brasileiras. Então, assim, ó, você pode pesquisar quais foram as contribuições que os japoneses trouxeram para o Brasil. Que tipo de contribuição eles trouxeram para o Brasil, tá? Com o que eles colaboraram aqui no Brasil. Eu acho que eles têm um monte de coisa aí que eles ajudaram o Brasil. É só vocês pesquisarem lá e anotar no caderno aí, então, da letra B, ok? Então, as atividades para a aula de hoje estão nos textos da página 149, 150, 151 os textos e na página 152, então, as atividades, ok? Então, bom trabalho para vocês. Qualquer dúvida, só chamem a prof, tá bom? Tchau, tchau!